Olá a todos e a todas. Aqui é o professor Caio, professor de Geografia do sexto ano da Escola Maria José. Hoje nós vamos assistir uma aula sobre as escalas em mapas. Nós vimos em aulas anteriores sobre a representação da Terra, como os cartógrafos fazem para representar o tamanho do planeta em um tamanho menor. Então, eles constroem globos, eles constroem um planisfério, que nada mais é do que a representação do nosso planeta em um mapa, em um plano. E qual a importância disso? Qual a importância de um mapa, de uma representação? Os países, eles têm esses mapas para melhor conhecer os seus próprios países. Os governos se utilizam desses mapas para conhecer melhor o seu território, o seu lugar, para poder administrar, saber sobre as distâncias, conhecer melhor aquele espaço e saber administrar melhor aquele espaço, né? Por exemplo, um mapa de Sobral, um mapa do Ceará, ele permite que aqueles que tomam conta Então vamos saber qual é a definição, qual é o significado de escala. A escala, pessoal, é a relação entre o tamanho real de um lugar ou de um objeto com o seu tamanho no desenho, no papel. Essa primeira figura que vocês estão vendo aí, ela está no nosso livro, na página 60. É a figura 31. Ela está lá em cima. Acompanha aí no seu livro, na figura 31. Na página 60, então tem assim: desenho com escala. Façamos de conta que você vai desenhar um quarto. E esse quarto, ele precisa ter aí alguns metros de medida. Como é que você iria desenhar esse quarto? Como é que você iria fazer esse quarto? Olhando bem a figura, você pode perceber que ela tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Isso no desenho. Note que eu coloquei uma setinha de lápis apontando bem embaixo da figura. Tem uma setinha e ela está apontando para um número, 2 números entre parênteses. Esses números estão com medidas. Você tem aí, como você pode ver, 1 centímetro por 1 metro. Esses números, pessoal, nesses parênteses, significam a escala deste desenho. Vamos entender isso. 1 centímetro no desenho equivale a 1 metro de tamanho real. Ou seja, 1 centímetro, se você pegar uma régua e colocar na figura, cada centímetro no desenho vai corresponder a 1 metro no tamanho real, tá? Então, olhando para a figura e olhando para a escala da figura, eu já de cara percebo que ela tem 4 metros de comprimento por 3 metros de largura. Isso no tamanho real. Por que eu sei disso? Porque a escala está me dizendo que para cada centímetro no mapa, 1 metro do tamanho real eu teria para cada centímetro representado no papel, ok? Então, para a gente representar um espaço de dimensão pequena, como é um quarto, uma casa, a gente usa essa escala de 1 centímetro para 1 metro, 10 metros, 100 metros,
como você viu na figura 31, no exemplo anterior. No entanto, esse tipo de escala seria impróprio, ele não ia funcionar se a gente fosse aplicar ao mapa do Brasil, por exemplo, ao mapa do Ceará, porque essa escala é muito pequena. Então, a gente teria que usar uma escala mais adequada. Para a gente representar, por exemplo, um mapa maior, como esse que está na imagem. Mas é só para lembrar, pessoal, que esse mapa ele faz parte do nosso livro. Acompanhe comigo na página 60, tá? Está bem logo abaixo, na figura 32, na mesma página. Então, para representar esses espaços maiores, como estados, países, continentes, vamos utilizar uma escala em que 1 centímetro no mapa vai ser igual a milhares de centímetros na realidade. Então, a escala usada na figura 32 é de 1 para 50 milhões. Note que eu coloquei uma setinha para a gente acompanhar a escala. Estão vendo a rosa dos ventos, onde aparece norte, nordeste, sudeste, sul. Embaixo dela, você vê 2 números, que é o número 1, que corresponde aos centímetros. Gente, todo mapa tem uma escala. E todos eles, o primeiro número sempre vai ser em centímetro. Sempre. Na verdade, a escala, ela sempre vai ser em centímetro. Certo? Vamos devagar. Então, esse número, ele é, lendo ele, 1 para 50 milhões de centímetros. O que é que isso significa? Significa que, se eu colocar uma régua nesse mapa, cada centímetro que você verificar nesse mapa do Brasil, ele vai ser igual, no tamanho real, a 50 milhões de centímetros. Então, de cara, você percebe que a escala ela vai nos ajudar a entender a distância dos lugares, a compreender o real tamanho deles. Mas aí você pode perguntar: professor, você acabou de dizer que nesse mapa a gente está vendo aí 1 centímetro, no mapa equivale a 50 milhões de centímetros. Então, é o problema, é difícil a gente ter uma ideia do que representa 50 milhões de centímetros. É por isso que a gente vai utilizar essa nova ferramenta, que é a tabela de medida. É de fundamental importância, gente, que a gente aprenda, ou pelo menos saiba manusear, saiba utilizar essa tabela de medidas. Então a gente vai ter aí 50 milhões de centímetros no mapa. Passando para a tabela de medida, a gente está acostumado a medir distâncias em metros, em quilômetros, mas para facilitar a compreensão, basta a gente transformar centímetros em metros e em quilômetros. Observe aí no quadro os múltiplos e os submúltiplos do metro e veja como é possível transformar centímetros em metros e em quilômetros. Então, tá aí na tabela, na página 61, acompanhem comigo, tá, gente? Na página 61, então você tá vendo aí, na tabela. Então, vamos tentar ver o significado dessa escala, utilizando a tabela de medidas. Então, se eu tenho 1 centímetro, que equivale a 50 milhões de centímetros, ou seja, eu tenho a cada 1 centímetro no papel, no mapinha, eu tenho 50 milhões de centímetros na realidade, aqui fora, no real. Mas esse número é muito grande, então vamos transformar. No seu livro já está de azul, está muito bem explicado, onde tem assim, caso 1, está de azul. Esse caso 1 é porque o livro ele vai nos ensinar a 2 etapas na transformação. Então, a primeira transformação, a gente vai transformar de centímetro para metro. Note que, de centímetro para metro, como é necessário caminhar 2 casas para a esquerda na tabela, para transformar 50 milhões de centímetros em metros
devemos cortar 2 zeros. Assim, 50 milhões de centímetros correspondem a 500 mil metros. Mas falar de 500 mil metros no mapa também não dá. Seria mais ou menos a mesma coisa que você querer falar de quilômetros dentro da sua casa. Também não vai dar. Então, dependendo da escala, dependendo do mapa que a gente está olhando, a gente tem que adequar ele à medida. Então, vamos transformar de novo. A gente já passou para metro, que são 500 mil metros. Então, no livro, a gente vai ter lá, caso 2, a gente vai pegar o metro e vai transformar esses 500 mil metros, a gente vai transformar em quilômetro. Então, de centímetro para quilômetros, atentando à tabela, prestando atenção na tabela, é necessário caminhar 5 casas para a esquerda na tabela. Para transformar 50 milhões de centímetros em quilômetros, devemos cortar 5 zeros. Assim, 50 milhões de centímetros correspondem a 500 quilômetros, ok? Vamos agora para a prática. Na página 61, na figura 33, vocês estão vendo aí o mapa do estado da Bahia. Então, vamos olhar. A primeira coisa que a gente deve fazer é observar aonde está a escala no mapa. Notem que eu coloquei 2 setinhas. Eu coloquei de lápis 2 setinhas que estão apontando a localização da escala no mapa. É claro que ela vai variar de lugar dependendo do mapa, mas ela sempre vai estar lá. Vamos ler essa tabela. Então a gente tem aí 1 centímetro para 10 milhões de centímetros, ou seja, para cada centímetro no mapa, ele equivale, na realidade, a 10 milhões de centímetros. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Então você vai pegar uma régua, assim como eu fiz. No livro, ele pede um exemplo. Ele pede o seguinte, que nós façamos a medição da distância entre as cidades de Jacobina e Alagoinhas. Eu circulei, como vocês podem ver, as 2 cidades. Então você vai pegar a sua régua, que veio no seu kit da escola. Você vai pegar uma régua que você tenha em casa. Ela vai ser fundamental nas nossas atividades de escala. Você vai pegar essa régua e vai fazer uma medição entre o município de Jacobina e o município de Alagoinhas. Note que na medição, acompanhe comigo, faça você também, tá? Note que na minha medição deu 2 centímetros. Note que o 0 está na cidade de Jacobina e na cidade de Alagoinhas, no mapa, dá 2 centímetros. Ora, a escala está me dizendo que para cada centímetro eu tenho 10 milhões de centímetros. Então, vamos fazer primeiro, pessoal, a transformaçãozinha. Então, se eu tenho 1 centímetro para 10 milhões, cada centímetro no mapa vai responder a 10 milhões de centímetros na realidade. Se a gente for transformar 10 milhões de centímetros em quilômetros, nós temos que olhar aquela tabela anterior, e a gente vai ter que cortar, deixa eu ver aqui, 5 zeros. E concluímos que 1 centímetro no mapa vai corresponder a 100 quilômetros. Com esse dado, a gente pode calcular a distância entre as 2 cidades, em linha reta, entre cidades representadas no mapa. Basta medir com a régua a distância entre as 2 cidades. A distância entre Alagoinhas e Jacobina, por exemplo, como você pode ver aí, é de 2 centímetros. Se eu já sei que 1 centímetro corresponde a 100 quilômetros, então se eu tenho 2 centímetros, 2 vezes 100 é 200. Então a distância real entre essas 2 cidades é de 200 quilômetros. Vamos para mais um exemplo.
Eu tenho aqui, ó, a distância no mapa entre as cidades de Juazeiro e Ilhéus é de 4,6 centímetros. Por que eu sei disso? Porque eu peguei a régua e medi a distância no papel, no mapa, que deu 4,6 centímetros. Se eu sei que a escala é de 1 centímetro para 10 milhões de centímetros, ou seja, repetindo, para cada centímetro a gente vai ter esse valor no mundo real. Então a gente vai ter que transformar. Vamos olhar a tabelinha. Então a gente vai perceber que de centímetro para quilômetro a gente vai pular da direita para a esquerda. A gente vai pular 5 casinhas, 5 zeros. Ó, eu coloquei cada setinha representando o caminho que a gente vai fazer de centímetro para quilômetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Nessa linha pontilhada, eu coloquei onde a vírgula vai ficar. Então, a gente vai ter 100 quilômetros. Se eu sei agora que 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro no mundo real, então ficou mais fácil. Eu vou pegar 4,6 e multiplicar por 100. 4,6 vezes 100. 6 vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 0, 0. 4 vezes o 0, 0. 4 vezes 1, 4. Agora é só somar. 0, 0, 6, 4 mais 4. Então ficou 460 quilômetros, ok? Portanto, a distância entre as duas cidades, que é de Juazeiro e Ilhéus, é de 460 quilômetros. Vamos para mais um exemplo. Ó. Peguei a régua, coloquei no mapa e dessa vez ele quer o seguinte: quantos quilômetros separam as cidades de Salvador e Porto Seguro? Como eu já fiz a questão anterior e se trata do mesmo mapa, da mesma escala, nós já sabemos que 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. Então, com a régua, eu descobri que a distância no mapa é de 3 centímetros. Tem a ilustração aí, gente, mas eu gostaria que você pegasse a sua régua e fosse treinando esse manuseio da régua no mapa, tá bom? Então, ó, eu vou ter 100 quilômetros vezes os 3 centímetros. 3 vezes o 100, eu descubro que em linha reta a distância real entre Salvador e Porto Seguro é de 300 quilômetros.